Aí, galera, bom dia, boa tarde, quem não boa tarde, boa noite, quem ainda tá acordado, quem não dormiu, mas um Dolang aqui, quem fala aqui é o Jajá, aqui ao meu lado o nosso... Tino, estamos na área hoje aí. Galera, mais um, nosso número 6 hoje, né? Acho do que é videocast. meia dúzia, é. E hoje 6, né? comemoramos o dia do Dolang. Hoje é dia 1º de abril, o dia da mentira, né? O dia do Dolang. Isso aí, dia do Dolang. Confiram no nosso Instagram essa homenagem aos grandes dolangueiros da história ainda. E Aqui na frente nós temos o Lincoln. Fala, galera, Lincoln na área. E hoje a gente tem o prazer de ter uma convidada muito especial, Margot Brasil. Obrigada. Aí, Margot. Pra mim Seu- também é muito feliz estar aqui nesse projeto de vocês. Legal. então, gente, a Margot, acho que acho, não é, né? A nossa primeira entrevistada, teve a Primeira Sabrina na outra vez, oficial, veio é. com o Marcelo e tal, coitado, né? Sabrina, desculpa. Beijo, Sabrina. Sabrina, amamos. beijão pra você. Foi um prazer ter você aqui conosco. Depois postamos o negócio errado, mas Em breve- corrigimos. Em breve mais um. Mais um, aí trazemos você. Mas agora a Margot, né? Quem não conhece, tá acostumado a escutar essa voz já, né? A voz já é reconhecida no mundo inteiro, né? Vamos dizer assim. Eu não sou dessa época, mas porque eu escutava mais o sertanejo, né? Então os caras que Deus escutavam me que eram livre. mais antigos, Ele era mais daquela outra rádio lá. Deus me livre. da Antena 1. Então, a Não é Margot dessa aí... época, antes. Antes. Então, a Margot tá aqui para contar um pouquinho da história de rádio, de música, de Margot, de Curitiba e os dolangues da vida, né? Isso aí. O jornalismo musical, essa voz mais icônica das rádios curitibanas, começou na Estação Primeira, Isso mesmo. né? Estação Primeira, Estação lá nos 90.1. anos 90. E fiquei sabendo que foi em fila, levantou de madrugada, e teve umas histórias assim, não teve, na Estação Primeira? Teve, Fiquei sabendo, teve me mesmo. contaram. Diz que de mais pra frente teve que escutar piada de sertanejo na rádio vizinha. Foi uma história boa aí. É, né? História. É, né? Diz que a Margot não gosta muito de piada, né? Detesto. Aí, ó. Odeio. É Ó, isso uma aí. particularidade da nossa querida aí, pra vocês entenderem. Não vão contar piadinha pra ela quando encontrar ela na rua. Nossa, gente, não vamos levar para esse radicalismo, né? Mas trabalhar com uma pessoa que mais de 10 anos ficou me contando piada. Sabendo que você Todo não dia. gosta. Sim, eu fui muito educada. Sim. Porque a pessoa perguntou, oi, você gosta de piada? Eu, não. Mas eu posso te contar uma? Tá, Pode. né? Por educação. E assim foi. É, isso aí. Pra É Uma isso. década. Pra não quebrar o Uma decor. década. Por isso que não deixa de ser uma Dolanger já, né? Porque pra aguentar, olha... Pra aguentar. Tem E que aí, ter- Margot, então assim, eu sou o mais novo aqui, né? Sou novinho ainda. Dos caras aí que já estão quase pegando o cartãozinho daquela vaga especial, né? Mas... Tomara que chegue logo esse dia. Vou lembrar quando tiver no Vou estacionamento. me lembrar de você. Quando o carro dele estiver atrás, Quando o carro estiver atrás. Aí vai 1 quilômetro de rei me primeiro lembrar para disso. entrar. Vou me lembrar Não, mas disso. mas é uma coisa bacana, assim, a voz, né, tudo, você e muitos outros aí dessa época, eu até comentei aqui em outros podcasts, enfim, meu pai me salvou do mundo, né, que meu pai fazia escutar Roberto Carlos todo domingo, daí ganhou um disco dos Beatles uma vez, meu Deus do céu, Aí, tinha que ó. escutar aquilo, me salvou. assim, Salvou. Salvou do mundo. Como é que é? Baden Powell, ele colocava Baden lá. Powell. Baden Powell. Baden Powell. Aí vinha com os minizinhos, disco de Bill Haley e seus cometas. Escuta Pô, aqui. esse pai tá mandando muito bem, né? E contava as histórias. Ó, isso aqui, o pai, não sei o quê. Tá bom, pai. Senta aquela coisa, E sentava fez no um sofá. puta esforço pra tudo isso acontecer, porque o Jair era meio irredutível, assim. Bem irredutível. Daí meus vizinhos, cara, escutavam uma rádio chamada Estação Primeira. E lá, cara, eu escutei, conheci Midnight Oil, Depeche Mode, na época, né? Os sonzinhos que tocavam. Sim. E muito som alternativo pra época, né? Que tava começando muita bandinha. Cara, você escutar Cabeça Dinossauro na rádio, né? Isso é uma coisa que hoje, por exemplo, muita música se tocava naquela época, hoje não tocaria em rádio mais. A maioria. Até porque o perfil da rádio era tocar lado B. Era bem isso Então, mesmo. assim, eu lembro muito bem quando tinham as grandes gravadoras, antes do episódio do Metallica com o Napster, que era aquela briga vencida, a gente sabia, porque depois que viram compartilhamento e mundial, não tem como você conseguir ganhar isso. Não que eu concorde. Sim, Foi sim, triste. sim. Quebrou um monte de gente. Mas, quando tinham as grandes gravadoras, a Universal, a Warner, tudo, então tinha um divulgador para cada gravadora, certo? Aí eles tinham um dia lá, semana, um horário, eles combinavam e levavam um disco novo. Olha, tá aqui, né, o DVD do Falsa Doutrina, tá aqui o CD. Aí o coordenador ele pegava e dizia assim, qual que é a música de trabalho? Aí a 3. Aí ele passava
uma caneta em cima, ele dizia assim, agora eu vou ouvir tudo, e daí depois disso aqui eu vou escolher. E escolhia umas 3 músicas legais, né? E daí a gente trabalhava em cima daquilo. A gente não trabalhava, porque já tinham tantas outras rádios para tocar música de trabalho, carro-chefes, etc e tal. Aquilo que a gente chama de jabá, né? A gente famoso chama de jabá. jabá. Horroroso, né? Horroroso. Existe até hoje, só que Tem, hoje tem tem. uma lei contra isso, mas coexiste sim. Ah, mas tem, não tem como, Eles dão né? um jeito de fazer. Tem, isso não tem. Mas conte pra gente um pouco, assim, dessa época. A gente aqui é muito de lembrar as histórias, né? Que nem as épocas dos bares e tudo que acontecia nessa época. E a Estação Primeira, cara, me marcou muito. Eu era adolescente. E eu acho que todos nós aqui, né? Uns mais velhos ou mais novos, mas... Cara, era uma rádio, assim, cara, marcou época. Do rock, assim, vamos dizer. Sabe né? que eu tenho Sim. uma curiosidade para perguntar para você, Margot? Quando você chegou na Estação Primeira, já tava rolando o CD lá ou vocês chegaram a trabalhar com vinil lá também? Eu cheguei na passagem da Você coisa. chegou na transição. Bem do na negócio. transição. Mas você chegou a tocar vinil também lá? Até o fim. Até o fim. Ah, que eu legal. tinha 2 picapes aqui do lado direito, Technics. Aqui a mesa, né? De todos os canais de som, com o microfone. Não era qualquer picape, hein? Tinha caceteira? Tinha, eu peguei caceteira. Então, é É isso que a isso gente que- quer ouvir, é, galera. Peguei caceteira, depois cartucheira, daí MD. Aí o Caramba. DAT. Que massa. DAT Nossa. é uma pena e o MD não terem vingado. Sim, Eu não sim, entendo essas sim. coisas de mercado. A gente gravou parte desse disco. O disco mesmo em vinil, ele foi feito em fita de rolo e depois passado pro DAT. Não, operei com rolo. É o Tascam, Tascam, eu me lembro Tascam, do esse Tascam. mesmo, Tascam. Aham. Eu acho que eu peguei todas as tecnologias que tiveram. Todas. Que massa. Todas. Que a gente gravou no solo na época. O Vitor. Sim. Então... peraí, já me perdi. Gente, eu tenho TDAH, sabe? Tá certo. Com um Não, diagnóstico normal, muito tardio, agora que tá entrando com um tratamento bacana. Mas nós 3 também, se for fuçar Não, nisso, é, vai todo descobrir mundo A gente mas coisa. nós também, 4 sexta aqui, e sábado também. Todos nós. O bacana é que agora eu tô vendo toda a vida que eu desperdicei. Toda que podia ter sido muito melhor, porque... Não teve Por causa da diagnóstico. Santa Rita. Ritalina. Isso aí. É isso aí. A tua pergunta foi do que mesmo? Você perguntou... Ah, sim. A gente eu tava falando das cheguei... mídias, né? Eu cheguei na estação, a primeira vez que eu entrei lá, tava saindo... aqui eram dois CDs, assim, caseiro, CCE, uma coisa assim maluca. Aí eu falava, meu Deus, gente, isso aqui não é aparelho profissional, mas vamos tentar. Tava no Sim. comecinho da coisa que e tal. tinha. Mas depois, quando eu voltei, já era Eu não lembro o nome da marca, era que tanta marca passou, JBL, tudo na minha mão. Mas, assim, eu cheguei a pegar a caceteira. E era, assim, fita cassete de... Caceteira Akai era muito famosa, né? É. Akai. Eu não A lembro. marca Akai era muito famosa, uma marca japonesa. Melhores cassetes do mundo. E, assim, era 30 segundos, né? E 15 segundos, porque eram os comerciais. Isso. Aham. Então, a gente deixava em cima, né, delas. Aí ia colocando, eram 1, 2, 3, acho. Eu sei que você tinha que ir rodando, e assim, era aqui play, não, era play e depois volta. Você tinha que voltar e rebobinar para guardar. Então, era Nossa. maluco! Cara. Porque elas tinham 30 segundos, 15, era um pedacinho só de fita enrolado, né? Caramba, cara. Era louco, era louquíssimo isso. Então, coisas que quem tá escutando nem imagina Não. A o mão de inferno obra, que cara, o cara a tá mão de fazendo obra, ali o atrás. trampo ali Não, é e um assim, troço- o negócio bacana é que tá voltando a fita. Como voltou o vinil, tá voltando a Isso. fita cassete agora. É, eu tenho escutado isso. E isso é bacana porque as pessoas vão aprender a lidar com outras mídias, com outras coisas, vão ter que pensar, mexer aí o cognitivo, Isso. sabe? Sim, com certeza. Vão descobrir uma das funções da tampa da caneta Bic, por exemplo. Rebobinar. Girar. Girar. Por que a caneta Nossa. Bic é daquele jeito toda, né? Sabe o que é interessante, né? Se for fazer uma comparação de áudio, cada mídia tem a sua peculiaridade. Tem. Então você pode pegar a mesma música, você escutar ela em vinil, escutar formato Wave, que é o CD, escutar em formato MP3, apesar que o Wave e o MP3 são muito próximos. Mas entre o vinil, o digital e o cassete, você vai ouvir a mesma música com 3 emoções sonoras diferentes. A minha seria o vinil. Até o vinil, né? O vinil. Eu tive muito vinil. É, o meu vinil também. tem um som mais grave, ele é mais pesado, Então, né? ele tem mais ambiente, mais corpo. Tem né? é um som mais encorpado. Exato. E a mídia digital é comprimido. O cassete tem um Muito som mais comprimido. aveludado, eu acho, assim, com... se for bem gravado, um cassete com
Não é encorpado, ele é mais aveludado. A Parece que ele tá impressão numa tênue, que me né? dá é que ele dá uma baixada no som. Ele reduz o E volume. que a mídia digital, o CD, etc e tal, eles dão um agudo muito grande na coisa, muito brilho, muito Sim, brilho. eles têm um E brilho eu maior. acho que tira um pouco da essência Acho que da você voz. consegue manusear melhor ali o som, o áudio, enfim, deixa dar uma... É. Porque pelo tipo que é gravado, eles comprimem muito. Sim. Aí, como a maioria disso de digital, você vai ouvir em fone de ouvido. E o fone de ouvido que vai ter que te proporcionar grave, agudo, definido. Isso. O aparelho, o né? som, o aparelho. Que vai- O som em si ali, você botar ele na caixa de som normal, você escuta lá Senão, meio como bem é que vai agudo. vender a JBLS? Bem né? agudo, é. Tá, mas a questão é, e quando você tá na tua casa e quer ouvir? É. Como é que você vai sair? Vai fazer é. com fone, com o negócio isso aí. dentro? Não vai, né? Não vai. Fica inviável, eu acho, pelo menos. Mas eu acho legal isso que eu disse. Para quem não. Essa galera nova aí que conhece, tá muito ligada no digital. Acho que todo mundo tinha que ter um 3 em 1 de volta. Boa. Para ter a experiência de sacar qual que é a Sim. diferença sonora, né? Ver E quando você Dar ligava aquela na rádio e situação, falava essa pra gravar. E o cara atravessava- Daí o cara e o radialista, puta, hoje eu vou ferrar com alguém. É. Cara, eu tinha Aí um no código. meio lá colocava a vinheta. Não. Sério mesmo, eu tinha um código, porque não podia fazer Sim, isso. sim. Você não podia liberar a música inteira. Aí então... Então Ah, conta tinha pra assim, gente ó, por que tinha esse negócio aí. Sinceramente, eu não sei. Não podia liberar Mas a estava música, dentro né? do entendimento da plástica da rádio, como Aham. operar. Então, Sim. você acabava o comercial, vinha o nome da rádio, e você já fazia a mixagem com a música. E a mesma coisa tinha que ser feito na primeira e na última. Todas, entendeu? Todas. Só que eu também fui a pessoa que não tinha condição de comprar muito disco, nananã. E uma coisa interessante da minha geração é que um comprava o disco, aí tinha uma reunião. Isso, era bem assim mesmo. Né? É. Aí tirava o disco, daí vinha a ficha técnica. Todo cuidado com a mão. ali e Aham, tal. virando assim. Era um evento escutar um álbum novo. E era todo um- mundo com a fitinha cassete, porque ia Pra sair gravar. com cópia, né? Isso já trazia pra gente um ambiente de amizade, uma consolidação bem bacana. Aí depois deram o nome feio de pirataria pra isso, né? E daí, assim, eu me lembro que... Aí, com base nessas coisas, né? Eu falava, pô, eu entendo quando a pessoa não consegue. A rádio faz a plástica, é assim. Só que daí, às vezes, eu ficava meio coração mole, assim. Eu falava assim, ó, vai acabar o comercial. E quando eu disser, tá aí pra você, eu paro e você solta o rec. Entendeu? Uhum. Então, era um código. Porque senão, eu já ia fazer mixando. Então, Elinho, desculpa. Elinho, foi. fica tranquilo, Elinho. Desculpa, Já foi. Elinho, Já foi, desculpa. Já Passou, foi, isso já não mudou passou. nada. Mas a Margot, ela foi muito legal com a galera aí, ó. Contribuiu muito com a juventude. Contribuiu, porra, Não vai dar cara. pra ele reclamar, agora passaram muitos anos já do fim da rádio. Não, tá tudo certo. Vai tá me tudo certo. processar. Mas então, aí a pessoa pedia, às vezes contava a história, não sei o que e tal, e a música é assim, assim. Às vezes, assim, quando eu disser, tá aí pra você, no seu, você já solta. E daí eu deixava tocar toda, dava uma atrasadinha, daí que eu entrava com a vinheta pra outra música, mixando dali pra frente, sabe? Tinha que fazer meio mocado. Olha que Mentira, legal. totalmente mocado. Sim. Teve uma vez que na estação, foi numa véspera de Natal, tocou um show ao vivo do Pink Floyd. Eu tenho gravado isso. Então, isso foi de madrugada? Foi depois da meia-noite. Então, o cara que fez esse programa, que era o Estação em Concert, é meu irmão. Isso. Teu irmão? É meu irmão. Olha que legal, cara. Eu entrei lá a primeira vez, treinei, tananana, não fiquei, saí. Nesse meio tempo, precisaram de um operador de madrugada. Eu levei lá ele pro pessoal que eu conhecia. Ele entrou, trabalhou lá um tempo. E daí, quando me chamaram, daí foi a segunda vez, eu ainda trabalhei com ele que me treinou na mesa. Por quê? Porque tinha um horário lá que ficava no vácuo. Não era muito bem aproveitado a madrugada inteira. Né? Porque na época tinha aquele negócio de notícia gravada. É isso, que isso. O jornalismo, você tem que passar. Daí o que aconteceu? Ele falou assim... Aí propôs, né? Pro José Crespo, que Deus o tenha, que era nosso... Saudoso. Saudosíssimo. Conheceu ele? Conheci. Putz, né? Bom, daí o que aconteceu? Ele propôs, pô, Crespo, vamos fazer o seguinte, das 3 às 4 eu vou fazer um programa só com música ao vivo, né? Que massa. E daí, meu Deus, uma vez eu lembro que eu peguei, acho que um dos mais raros que eu peguei na minha vida inteira, que foi um disco do maestro Gil Evans, tocando Jimi Hendrix. Eu lembro até hoje a capa azul clara. Aham. Cara, que massa. Daí você tocava o disco inteiro, dava ali, com as divisões Sim. de comercial e tudo, dava 1 hora, e a pessoa tinha a oportunidade
de ouvir músicas que às vezes não se encaixam muito bem nos blocos normais de música, entendeu? Por exemplo, vai botar um Ramones, não sei o que lá, e daí colocar aquela abertura com gritaria não fica muito legal, assim. E até comercialmente não era também tão viável para a rádio, né? Então, fazer esse tipo de programa extenso, como foi esse, era bem legal. Então, é porque ela podia tudo, né, gente? Podia tudo. Tudo. Podia Tudo. Verdade. Que massa, carta branca lá, né? Sim, por Desde isso que estivesse dando uma organização dos seus horários todos, tinha uma carta branca. Sim, né? tinha. Que legal, Tinha. cara. Quando eu entrei lá, eu entrei como folguista, né? Então, eu trabalhava em todos os horários, cada dia nenhum. Né? Então, eu pegava de manhã, na hora do almoço, à tarde, à noite, madrugada, que aí você treinava, né? E, com o tempo, o Crespo liberou para mim, ó, faz essa última hora, coisa assim. E já indo por fim da rádio, a gente teve toda a carta branca. Tanto Que que legal. já no fim, daí os ouvintes, enquanto deixavam a gente atender o telefone, eles pediam, a gente tocava. Pediam, a gente tocava. A última, Naquela época era no foi assim, telefone, né? mesmo, né? Puta, A que última legal, leva da cara. programação foi assim, né? Vocês Foi. todas atendiam e todo mundo pedia. Não. Foram nos fins dos dias. Por quê? Aconteceu o seguinte... Acontece que a gente ficou sabendo que a rádio ia acabar, né? E a gente tomou um susto, ninguém esperava. E o que aconteceu foi o seguinte: a gente fez uma sub-reunião, digamos assim, das locutoras, e a gente achou que era muito injusto. Ou pessoas que ficaram anos, tipo, ouvindo a rádio de manhã para ir para cursinho, para trabalhar, à noite também. Um dia acordei e tá a CBN lá. E a gente decidiu que a gente ia dar um toque no ar. Só que a gente tinha que fazer isso de uma forma que não desse uma justa causa, né? Sim. E Muito daí, cuidado. Só mulheres junto, imagine, Então. né? Imagine, né? Se é E homem, mas- já vai mas- um fazer uma merda ali. Mas, vai falar, mas vai é dar por isso bosta. que deu certo, É, cara. deu Porque certo. elas, quando elas armam alguma coisa, elas sabem o que estão fazendo. Sim, por isso que deu certo. Homem não sabe. Quando, Sempre ó, alguém deixa vazar uma quando a merda mulher ali, né? perguntar, eu só quero saber. Se ela disser, eu só vou perguntar uma vez, entregue. É, Ela já sabe. Claro que É, já. Com certeza, com certeza. Mas o negócio de ser mulher é que a gente ainda era o pior tipo, né? Porque era mulher, era roqueira, era subversiva no bom sentido, cultural e tal. Aí o que aconteceu foi o seguinte: a gente fez uma troca de um dia para o outro, todas as trocas, dando mensagens, vamos dizer, que dessem a entender, sabe? Para as pessoas. Aí, depois disso, começou muita ligação, nananã. Daí o que aconteceu? Eles tiraram o telefone do estúdio. Cara, e assim, Quebra as não pernas, tinha né? celular, entendeu? Era 95. Não existia o pager ainda, né? Era 95. Né? E daí eu falei, 95. meu, se eu precisar falar com alguém da minha família, se alguém precisar de mim, não tem telefone. Mas tava um climão lá. Bom, só pra vocês terem nesse dia das trocas, né? Aproveitem os últimos sons aí, não sei o que lá. E todo mundo deu um recado, né? E aí, quando eu troquei com a Betina, eu me lembro que a gente falou sobre uma explosão no metrô, no Japão, alguma coisa assim. Porque o barulho aqui, não sei o quê. E as pessoas se ligaram, porque esse tipo de ouvinte ele é muito rápido, né? Sim. Daí, o que aconteceu? Começou a chover ligação. Aí teve manifestação lá na frente. Aí tiraram. É que foi assim, step by step, né? É. Aí, e quando tiraram o telefone, começaram a mandar fax. E acabavam as bobinas. E acabavam. Daí o diretor foi lá e tirou. Falou, fax. não vai mais mandar, não vai. E aí já começaram a trazer lá pra dentro, fazer fila. E, gente, foi lindo. Tristíssimo. Uma porcaria acabar a rádio. A cidade ficou órfã até hoje. Sim, E sim. eu posso até falar hoje, com até hoje, toda... até hoje. Não é só a minha... Como é que a gente diz? Nostalgia. Tenho. Tem, sim, claro. Mas hoje em dia, isso é real, trabalhando como se trabalhava lá, ou assim, só fazendo o que a gente já fazia com aquelas músicas, a gente já estava bem na frente do tempo. Com certeza. Agora, pegar aquele método de trabalho, tirar a música comercial, pegar... Colocar o B-side do rock ali, né? O que era- B-side, era o underground do underground também. Sim, E lançar coisas novas que não estão no mainstream, que não vão aparecer em programas de grandes emissoras, a gente já está muito, 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 muito à frente do seu tempo do que se faz hoje. parecida- Hoje, em 2024, Parecida gente. parecida com a linha de trabalho da Fluminense. Sim, é que eu não cheguei a ouvir a Fluminense, né? Agora, uma coincidência, quando acabou a rádio, veio a nota no estúdio e daí eu dei a notícia.
Verdade. Daí o que aconteceu? Depois que tiraram o telefone, daí tiraram o fax, um dia, quando chegou um dia antes, a gente começou a daí botar... Não sei o que aconteceu. Sim. A gente tava com uma linha no estúdio que a gente não podia ouvir... Sabe que é tão confuso, porque aqueles dias são tão complicados, mas assim, a galera ligava e dizia, o que você quer ouvir? Eu quero ouvir Iron, beleza. Depois, o próximo, Naughty by Nature, hip hop, beleza. Eu quero ouvir Pérola Negra. Tinha mesmo, tinha essa... Nós vamos tocar. Então, assim, não tinha mais sentido a programação, ela não tinha mais O que você quer escutar o público, né? O que o público quer ouvir. Eu nunca me esqueço um menino que ligou, eu não consigo lembrar o nome dele, que ele falou assim, cara, toca uma música pra mim, do Ramones, que mate a minha tristeza dessa rádio tá morrendo. E daí eu toquei I Believe in Miracles. Cara, foi muito legal. E daí, por fim, aí começaram os ouvintes a chegar lá, deixar carta, deixar cartaz, deixar presente, deixar Cara, eu lembro disso. vaso de flor. Teve uns amigos meus que foram lá, cara, levaram um vaso, teve uns que levou flor. Falou, onde vai com essas flores, cara? Não, vamos lá na rádio. Falei, que rádio? Vocês estão loucos? Teve vigília, tudo. Cara, eu lembro que teve... nessa época eu ia muito no hangar. Parou pra escutar as últimas horas da rádio. E a última com a despedida, né? Assim, eu não consigo lembrar se aquela noite... Eu tenho também. Se aquela noite era a última noite da rádio, ou... Eu sei que a conversa toda no hangar era sobre a situação da Estação Primeira tá acabando. Então, se eles já sabiam, se o público todo sabia daquilo, deve ter sido bem no finalzinho. E eu lembro que foi uma noite que o Papa era técnico de som do hangar, e em vez dele colocar música... uma noite, num sábado à noite. Ligou o rádio. Ele ligou o rádio, então no intervalo das bandas ficava Vários tocando bares fizeram isso, né? a Estação Primeira. Caraca, Vários não sabia bares. dessa. Cara, eu não sei se foi a última noite ou se eles já tinham sacado que a rádio ia acabar e ele aproveitou aquele sábado e tocou. Mas o hangar, teve uma noite no hangar por conta... Isso era toda a conversa da galera do rock. E toda a sonorização do hangar, fora o horário das bandas, era a programação de vocês ao vivo. Caraca. Lembrei um detalhe. Porque daí foi tirado o microfone também, esqueci de te dizer isso. Nesse negócio de ouvinte pedir... Então, assim, era uma bagunça, porque a estação era muito bem programada, no sentido assim... Então, um bloco de 5 músicas, eram 3, você chamava a primeira, dizia as que tinham trocado, aí vinham mais 2, né? Um bloco de 5 músicas, que intervalo em 3. Então, assim, as primeiras iam ser, vamos dizer, ter um gênero, do mesmo gênero, ou a mesma época. Então, vamos dizer, o Led Zeppelin com o Grateful Dead, com o Frank Zappa. Beleza. Tipo, e depois... montar setlist de banda. É isso que eu falo. É o que a gente faz também. É mais ou menos como Montar a o gente repertório da banda. Quando monta repertório pra tocar na noite, a gente faz assim. Mas não tem coisa que será que fica na cabeça da pessoa? Você nem é comunicado, mas você entende. E isso funciona. O que eu fico louca com rádio hoje em dia é que, sabe, não tem. Não tem um Quer sentido, dizer, não né? tem do que mais, tá né? rolando. Não tem. Não. Você está ouvindo um troço, assim, médio, o beat, daqui a pouco sobe lá pra cima, daqui a pouco lento. Mas, enfim. Esses dias eu escutei, eu tava ouvindo a Mundo Livre lá, cara, tocou Metallica e aí é de Mota depois, assim, não tinha nada a ver. Entendeu porque eu Umas pedi demissão? Claro, com certeza absoluta. Isso é só... Com certeza absoluta. E aí aquele momento que você fala, porra, mas... Cara, não que eu não gosto do Ed Não, Mota. você pôs na Mas rádio é que ali... você tá na adrenalina de ouvir, cara, o Whiskey Aquela in the Jar na som, versão né? do Metallica, entendeu? Pá, de repente, mano, cara, não tem sentido aquilo. Não, ainda que botaram Botaram um som legal, uma balançadinha funkeada. Imagine Colombina. Mas, cara, Colombina! Mas mesmo assim, você tá numa pegada, toca de Purple, toca Metallica, de repente os caras quebram toda a hegemonia do negócio. Aí você fala assim, cara, vou procurar outra rádio. É tipo você tá num bar e querem tocar a galera da pista, né? Então, daí o que aconteceu foi o seguinte, os ouvintes estavam lá ligando e a gente, o fulano aqui pediu, tá aí pra você não sei o que lá. E a gente foi música. Não, a gente doidou, cara, você não sabe. Ninguém tinha mais controle sobre a gente. Então, assim, e aí começou, não tinha hegemonia nenhuma, mas era isso aí, tá acabando, agora vocês vão ouvir o que vocês querem na ordem que vocês querem. Eu estava no estúdio na hora que o diretor chegou e tirou o microfone. Ele não falou nada, ele apenas, o senhor entrou lá, pegou o microfone e tirou. E foi bem no meu horário. Eu falei assim, gente, agora... O que faz agora, sem microfone? Então, daí comecei a dar recado por música. Eu comecei isso que eu ia falar. tocar a Censura, do Plebe Rude, Adeus,
do Favelias, Que país do é Hellis. esse? Que país é esse? Músicas que estavam dando sinal que estava acabando a rádio. E as pessoas notaram. Notaram. Sim, Mas sim, com certeza, claro. né? Foi. Então, assim, naquele momento, porque no dia que a gente fez as trocas, dando a entender, eu escutava com o estúdio fechado, porta fechada, com um Sonex na parede. Não era nem Sonex naquela época, era tipo Carpê, uma coisa assim, para abafar. Eu escutava um dos diretores gritando, mas ele gritava, eu não vou nem repetir as palavras. E eu tinha assumido o horário, né? Aí eu falei, bom, agora eu vou ter que ficar aqui pronta, porque se der um tranco eu vou ter que... né? Tô eu aqui. Mas eu não me arrependo nem um minuto. Nem um minuto. Não, você fez um excelente mas, trabalho. Cara, Eu Mas, acho Margot, que... tudo isso, todo esse história. teu conhecimento, essa experiência tua, a tua voz, uma voz muito bonita também para fazer Obrigada. locução. Cara, você é uma das figuras assim da rádio, do rock em Curitiba, mais conhecidas e famosas que tem. Obrigada. Isso é pelo repertório que você tocava, pelo profissionalismo, pela qualidade, pela tua voz também, a tua postura fazendo o teu trabalho, isso é inconfundível. Teve uma vez, acho que foi em 2015, 2016, isso você estava no Mundo Livre ainda. Tava. E aí eu lembro que eu estava uma tarde trabalhando assim, e liguei a Mundo Livre, mas, cara, foi uma tarde, uma programação tua. E foi, assim, sensacional. Eu peguei e escrevi no teu Facebook, porra, Margot, hoje você arrebentou no repertório. Não sei por que carga d'água você falou assim, obrigado, mas quem arrebentou foi a Adri Neves, ela que fez todo o meu repertório aqui. É porque, assim, esse é um bode, né? Pra Tipo assim, gente foi você, cara. Então, a gente não sabe. é que a gente trabalha e a gente acha que todo mundo sabe que a gente sabe. Tá aí um grande engano. Daí, nessa época, era a Adriana Neves que tava fazendo, né? Porque no começo da Mundo Livre, que o Elinho entrou, né, fazendo a Mundo Livre, ele levou o time dele, que era o Paco, fazia a programação pra lá, Nossa. a Bibi e o Elinho, né? Então, tinha um outro entendimento, um outro rumo. Aí o Elinho saiu, daí entrou o Luizinho Farias, que era técnico de som lá. Daí ele já botou uma cara mais metal e algumas coisas assim, mais do jeito dele, né? Daí, por último, daí entrou a Adriana. E daí a Adriana seguia uma métrica que não tinha nada a ver com a do Elinho, vamos dizer assim. Sim. Tinha lá o Beabá, que a gente já estava acostumado, né? Mas ela e o Jansen, que na época ele era o meu coordenador e tal, e ela como programadora, ela ia naquela linha, mas eles tinham uma coisa que daí é perfil de cada um, né? Sim, sim. Que é uma coisa mais pop. E daí, assim, daí é aquela coisa, você tem que saber o que você quer. Se você atirar para todo lado, uma hora o tiro vai no pé. Eu sempre falo isso. A pessoa que quer, vamos dizer, quem quer ser solícito com todo mundo não é amigo de ninguém. Você é meio Exatamente. camaleão, assim, não dá muito certo, não. Exatamente. Então, o que aconteceu? Eu sou uma pessoa que eu trabalho com verdade. A pessoa que estava lá no microfone não é diferente da que está aqui, claro. nem da que está na minha casa, nada. O que acontece é o seguinte, eu lembro que eu me lembro dessa história, Eu comentei, falei, cara, hoje ela arrebentou, mas eu gostava da tua programação, né? Sempre... até porque aparece às vezes na lembrança. Aparece? Das lembranças, né? E assim, eu tava naquela semana, mas eu tava loucaça, porque um belo dia, era perto das 6 da tarde, eu fui tocar João Penca e os Miquinhos Adestrados. Falei, liguei, sério? Sério? E dava muito rolo comigo em rádio. Todas. Imagino. Não vou nem mentir. Imagino. Porque, cara, ó, só pra vocês entenderem, eu levei Não 3 é o anos. teu perfil. 3 Por causa anos. disso, Quem conhece... Não, é isso que eu ia dizer. Quem vê tua Quem trajetória... conhece a Pô, Margot, mas mas você vai coloca ficar- ali e vai esperando. Mas Meu, peraí. Aí faz uma Mas dessa. peraí. Lógico que vai falar. Mas Cara, peraí, uma música chamada Ana Banana. Ana Eu toquei Banana. Ana Banana. Mas é- banana. Mas aí eu vou falar uma coisa. Chapéu. Eu tive uma experiência em 2006. Nem festa de faculdade bêbado você canta na Não, banana, cara. Não, nem roda de violão. Nem rodinha de violão. Não. Nem depois que o negócio, a arvorezinha lá, não tem? Não. Pois é. Eu tive uma experiência na minha vida em 2006. Eu tocava numa banda de música grega. Minha família é grega, para quem não sabe, né? Eu já... Um excelente chefe de cuisine. A gente não fala muito no Dulang de gastronomia aqui, mas também. Tive restaurante, a Margot foi minha cliente no Foi. restaurante muito Das tempo. primeiras, E inclusive. frequentava bastante lá. Mas enfim, eu tocava numa banda de música grega e nós gravamos um CD naquela época. A gente fez um show com um cantor grego internacional, Demis Russos. Eu aqui lembro no que eu era Brasil. pequena.
Então, Denis já ouvi. Russo, o cantor é grande. gravamos o DVD. Minha avó ouvia muito isso. Ele é grande. Sim. Gravamos o DVD com ele aqui no Brasil, Live em Brasil, tudo mais, né? E por conta dessa participação a gente conseguiu. Tava passando a novela belíssima na Rede Globo. E a gente conseguiu participar da novela com a banda. Que legal. Nossa. E uma coisa assim, o que isso tem a ver com o que eu vou falar da Margot? Mas que eu acho que a Margot já estava na Mundo Livre num nível que nem estava o Tony Ramos naquela gravação. Tá vendo? O que aconteceu aquele dia? A gente foi gravar, entrou no estúdio, era uma cena que a gente gravou que estava praticamente metade do elenco da novela naquela cena, porque era a inauguração do restaurante grego e nós estávamos fazendo a música ao vivo da festa de inauguração. Ou seja, estava numa novela que era a tua verdade. Isto mesmo. E aí o que acontecia? Quem dirigia aquela cena toda, todas as cenas, era o Carlos Araújo. Só que quando chegava nas cenas do Tony Ramos, o Carlos Araújo falava assim, Tony, cena é tua, agora é você que dirige. Então, o Tony Ramos, ele dirigia as cenas dele, Entendi. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, cara, a Margot na Mundo Livre, ela já estava num nível, cara, que não tinha que ninguém fazer a programação dela. Entendeu? Margot, tá aqui teu horário sabe, e... Você está trabalhando num conjunto de pessoas que têm menos experiência, tudo mais, eles estão fazendo... Mas eu acho que quando você tem, cara, um jornalista e radialista que tem um programa, um horário de programa ali que já tem uma certa experiência, tem um know-how e tem um nome a zelar, inclusive, cara, você tem aquele componente no teu time, cara, solta na mão dele, deixa ele fazer a programação dele, montar o repertório dele. Você tá entendendo? Uma hora que fosse, né? Uma Sim, hora. Pois é, cara, Daquelas não vai mudar em nada. dia. Daquelas 4, 5 por Né? dia, Então, uma. Recado para quem comanda rádio, né? Quando você tiver uma pérola de um Imagina. profissional na tua mão, Não, mas dá é que autonomia assim- pro cara, porque se ele não tem autonomia, ele vai pedir para ir embora e vai deixar você Sim, na a mão. mulher fez rádio sem microfone, cara. Fez rádio sem microfone. Entendeu? E deu um recado com, Né? e deu um recado com o título de música. Vocês querem fazer a programação dela, velho. Parem com isso. E com o João Pencas Miquinhos É, adestrados puta, e a Ana Banana. não, cara, imagina não, a Margot não dava mais. Não dá. Aquilo Sinistro. pra mim tava tão louco assim, mas não foi o real, o motivo maior, Não, mas claro assim, que não, sim. A programação tava me dando um desgosto, assim, uma repetição. Daí os ouvintes mandavam mensagem, aí mandavam um WhatsApp, porque pior que daí manda uma coisa, bloco mensagem. tocou de novo, só tava invertido. Ou tocou hoje às 10 da manhã o mesmo bloco, só mudou uma música, ou tocou igual. Então, assim, e já não tinha mais espaço para falar, tava uma equipe horrorosa, trabalhando, e as pessoas que estavam que fizeram o negócio acontecer lá no começo já estavam saindo. Aí deu uma impressão que você está em casa abandonado, não sabe para onde ir, entendeu? Não tinha Perfeitamente. comunicação. Sim, sim. Aí você vai lá falar um negócio e a pessoa já começa a torcer o negócio. Porque não sei o que lá, porque reclamação. Aí veio outro e diz assim, você que não tem que dar palpite na programação. Até um dia que teve uma reunião de pauta, porque às vezes ainda do tempo do Elinho, e depois um pouco, tinham reuniões de pauta. E a gente tinha uma dificuldade gigante, mas gigante, de depois de 2010 trazer coisas novas. Tinha. Tentaram Era ainda. desesperador. Eu sou muito curiosa com música. Então, assim, por exemplo, uma coisa que eu não largo, espero que nunca termine, é a Leste FM. Porque você faz lá, você põe uma banda, ela te dá toda a discografia, dá a biografia Isso é que legal. tem, É. e tem um quadro que são bandas parecidas. Então você já vai conhecendo coisa nova. Nunca para. Não é que não tem mais música nova, que não tem rock. Não tem espaço, entende? Então, assim, aí tem um menino que se chama Benjamin. Ele é... Como é que é o nome? Aquelas pessoas que têm um cílio bem branquinho o cabelo. Albino. Ele é albino. Deem uma olhada no som desse cara. Meu, ele manda pra caramba. Eu tinha levado pra rádio, pra essa reunião de pauta, essa música. Nem ouviram. Aí chegou uma hora que eu não falava mais, até que eles notaram que eu não falava, porque eles diziam que só eu escutava. Ficou um coro de pessoas que não era mais... Não confluía com os meus ideais, o que eu sabia, o que eu queria fazer. Porque chegou uma hora que o ouvinte pediu uma coisa, não tinha, o que cantava não dava. Então, assim, era um negócio tão sem pé nem cabeça. Mas, assim, tem. Só que daí, sempre que eu falava, mas a Margot só ouve música que ninguém mais ouve. Mas a Margot escuta música da Islândia. Tá. Aí um dia eu fiquei quieta. E aí, qual que é a tua? Não tenho dica. Não tenho dica na terceira reunião. Você não vai falar. Eu falei, não vou falar nunca mais. Não vou. O que adianta, cara?
Falei, não tenho mais nada pra indicar aqui. A receita de inovação que você aprendeu na tua história toda, sempre funcionou. Você foi querer implementar lá e eles não acreditavam. Agora, com que critério as pessoas não escutam mais as músicas, né? Porque a rádio não toca. E não toca porque eles não querem, porque tem alguém que queria tocar, entendeu? A Tipo, rádio, uma coisa... Cara, e eu vou dizer assim pra você... Todas as rádios hoje um aqui, todas. Todas, É dinheiro. Não, virou muito comercial. Vocês muito podem me comercial. explicar uma coisa? Vocês sabem que eu morei em São Paulo 1 ano, né? Eu fui pra lá mas eu não gostei da cidade. E com a mesma liberdade que eu fui, eu voltei. Senti muita saudade da minha família, muita. Cara, São Paulo é... Eu não aguentava, mas, assim, paga melhor. Os caras lá não vêm negociar com você. Isso é uma cultura da cidade. Pelo menos, assim, eu vi em vários âmbitos, né? Não, é pra tudo, assim. Porque eu tava no meio de músicos também, mas, assim... Me perdi, gente. Você estava falando de São Paulo, você foi morar um ano em São Paulo. Não, mas antes disso, qual que era mesmo? É que é tanta coisa que vem na minha cabeça de lembrança. Você desabafou todo... Você desabafou sobre o Mundo Livre e tudo. O legal de tudo que você fala, dessa tua vivência ali com a Mundo Livre, a experiência que você teve, boas e ruins e tal, o bacana é que, assim, né? Não tá falando mal da rádio, nada. Você não se encaixou naquele formato e não deu certo. Sim. É o porque, sistema assim, de hoje muito diferente. É que entrou com uma proposta e foi mudando, mas não parou do negócio, uma rádio atitude, o rock. O rock não é uma rádio rock. Não, Isso que eu ia falar. Então, eu fiquei 1 ano em São Paulo, logo que eu saí em dezembro de 2016 e fui em janeiro para São Paulo. No final do ano, eu voltei. Em 2018, eu comecei a entrar lá e acabei ficando aqui, porque eu não aguentava de saudades da minha família. Essa aqui é a história. Eu achei que eu era muito cosmopolita, eu posso morar em qualquer lugar, mas eu não posso. Eu quero ficar perto dos meus. Foi muito bom. Claro. Porque o meu coração me mostrou que, para mim, não cabe. Né? Para muitas pessoas, sim. Para mim, não cabia. E quando eu voltei para cá, eu não ouvia mais rádio. E não ouço. Cara, muito difícil escutar eu rádio ouço hoje. Os meus pendrives, minhas coisas, minhas playlists e tudo, né? Daí o que aconteceu foi o seguinte. Não sei quem falou alguma coisa, eu dei uma ouvida nas rádios, né? E daí um dia eu tirei a carteira, porque eu fui discotecar, eu tirei a bolsa de pendrive e não voltei. Daí eu comecei a procurar rádio. Gente, o que aconteceu? Eu queria perguntar para você, assim, não é demérito, mas me parece que a Mundo Livre virou a Transamérica. A Transamérica virou a Jovem Pan. E daí tem horas que a Jovem Pan é só brincadeira e piada. E um belo dia eu escutei, sem brincadeira nenhuma, eu escutei o Metallica na Ouro Verde. Eu falei... O que aconteceu? Explodiu tudo e caiu um monte de CD. É o que eu digo. Tá uma confusão isso. Tá diferente. A Ouro Verde que eu falava, né? Porque moleque, né? Era rádio de velho, né? A rádio que meu pai escutava. E às vezes eu hoje, né? Fazendo aplicativo ali, fazendo Uber e tal, levando a galera pra cima e pra baixo. Quando eu tô na rádio, eu, às vezes tô na Ouro Verde escutando e toco as musiquinhas. Daí eu vou lá assim. Tem períodos, tem períodos do dia da Ouro Verde, porque lá no escritório só pode a Ouro Verde. Mas enfim. O repertório deles está melhor do que a Mundo Livre. Eu me lembro da Transamérica Light. Lembra que tinha Transamérica Light? Tinha um horáriozinho ali das 11 até sei lá que horas. Puta, eu não lembro a programação que tinha, o nome do programa. Tocava uns hard rock. Eles colocavam um som bom, cara, assim, e tiraram a rádio, saiu. Porque quando você vai programar uma rádio no teu carro, você tem que dar aquele salvar comando ali. Comando ele vai buscando as rádios. Eu já não sabia mais nem quantas tinham, vi que aumentou bastante a rádio religiosa. E daí quando parava, que eu ia escutar, falava, isso aqui tá tocando na Transamérica. Nossa, mas isso aqui tá tocando na Mundo Livre. Nossa, isso aqui tá na Ouro Verde. Eu falava, gente, parece que deu uma explosão, caiu um monte de CD aleatório em um monte de lugar e tudo misturou. Esses dias eu tava pensando... Não que isso seja ruim. Sim. Mas se você quer manter uma métrica de dizer que ali nananana, você não, tem que ter uma Não coerência tem hoje musical. mais isso de você dizer, vou escutar essa rádio, toca esse tipo de som. Não. É essa aqui, que nem eu lembro muito, a gente tinha isso, né? A época da Estação Primeira, aí tinha a Antena 1, aí depois veio a Alternativa e não sei o quê. Então você tinha muito, vou lá. Vou pra essa rádio, né? Que era o Arquivo do Rock. Arquivo do Rock era da estação. Isso. Então, daí, quando acabou, a Alternativa tomou a liberdade poética de usar o nome. Então, o que eu consigo entender falando disso, né? Pelo menos esses dias eu tava procurando uma explicação para Ouro Verde. Porque minha mãe escuta muito rádio Ouro Verde, minha esposa gosta da Ouro Verde, enfim, né? E a única explicação que eu encontrei para mim mesmo, eu tirei da minha cabeça. Fontes, eu.
Fonte eu. É que, na verdade, a Ouro Verde é uma rádio que ela tá a cada década preparada para atender um público que tá entre seus 40 e 60 anos de idade. Isso. O Guio que tá chegando. Então, a cada década, eles pegam assim, cara, o que tocava na juventude da galera É que eu tá tô com dizendo, 40, eu vejo 60 isso por mim agora. hoje. Eu tô escutando Ouro Verde ali hoje, cara. Às vezes eu paro, cara, eu tô velho. E aí chegou a nossa vez. Nossa vez. Nossa vez. A rádio dos velhos. mas Porra, aí- aquilo que tocava nas adolescências. Não, é que assim. nós seremos, eu já postei isso, nós seremos a pior geração de idosos que já existiu. Sim. Porque quando a gente já tá na idade da Ouro Verde, mas aí a Ouro Verde vai ter que fazer altas concessões ainda. Sim, É. sim. Cara, Por sim, exemplo, certeza. por favor, será que rola um Daddy Kennedy, gente? Vai acontecer. Então, Eu vou falar pra você, não vai demorar muito, aliás, vai mandar um tocar. abraço pro Paulo, que trabalha lá, que é coordenador, que é um cara muito legal, bem bacana. E assim, eu achei interessante isso que você falou, eu não havia percebido, e é bem isso. Eles Cara, estão eles já, são- eles já sabem, porque tem que ser feito um estudo de mercado. De mercado, claro. Você saber quantos anos tem teu ouvinte, o que ele faz, mais ou menos quanto que ele ganha, o quanto que ele estudou, aonde que ele vai, para você saber o que você vai tocar. Você tem que saber para quem você vai Claro. tocar música. Entende? Então, essa era a minha briga fundamental. Eu sei para quem eu tenho que tocar música e para quem eu tô falando e o que tem que fazer. Então, gente, vamos ficar. Mas eu E também daí não condiz com o que a rádio fala, por exemplo. Não, Entendeu? não. Rádio rock, enfim, né? Não é. Não é. Não condiz. Não é. Como é que a gente faz pra tempo. fundar Dolang FM, hein, Faz cara? tempo. Pô, Dolang Terceira FM. Já temos a banda Dolangers, né? Tem o Dolangers, Do- porra, a gente a podia ideia- fundar a a Dolang ideia é que FM, o- né? o Cardo- Margot, depois você conta pra gente como é que faz pra fundar uma rádio. Vamos Vixe. pensar nessa ideia, Não, Dolang FM. web é Vixe. fácil. Rádio web é fácil. É, mas sei lá, né, cara? Vai que a gente Porque, faz a ó, Dolang FM o revoluciona. Marcelos, né, falou, ó, Dolangers, nome de banda. nome Cara, de quer, banda. quer uma pessoa melhor pra assessorar a gente? Essa coisa que nem a Margot, bicho. Cara, Não porque eu voltando essas histórias, eu me lembro muito que... eu falo aqui porque me marcou, cara, assim, foi um divisor de águas pra mim. Por o que eu escuto, enfim, e pra tudo, né? Cara, a meu pai, porra, não deixava, né? Faustão, não vai ver o Faustão na Bandeirantes. Fala palavrão, fala pentelho na noite. rádio. Perdidos na noite, melhor Perdidos na programa Noite. que já Brabo, hein? existiu. Meu pai, pô, não vai ver, mas por ele ficava vendo, porque ele não queria ficar se vendo, porque ele ia ver Melhor- sozinho. Melhor programa que já existiu. Porra, enfim. Perdidos na noite. E daí eu ia no Ele vizinho. mandava bem, né? O Puta, Faustão lá. No aquela começo ele época, mandava cara, bem. era- né? Quando foi Imagine. pasteurizado, ficou uma porcaria. Aí, ó. Tá É a vendo? mesma coisa. E é sempre isso uma- é sobre isso que estamos falando. Mas é a mesma coisa. Bom, o grupo é basicamente o mesmo, né? né? É mesmo. Então, então. o mesmo. Aí, ó. Chegamos onde queria. Mas eu me lembro, cara, que daí eu ia nos vizinhos ali, à noite, né? Ficava na madrugada. O que você tava fazendo? Porra, Pia, o que você tava fazendo? Escutando rádio. Escutando Ele rádio. ficava olhando pra mim. Como escutando rádio? Escutando rádio. Não tava vendo revista, não sei o quê. Não, pai, tava escutando rádio. Revista. Escutando Estação Primeira, cara. Entendemos. Cê entenderam, né? Porra, mas que pai brabo, né? Meu pai era, Brabo, cara, né? ele era, tipo... Mas ele era o paizão ali que chegava lá um dia e ele falou, que rádio é essa que vocês estão escutando? Resolvia. Aí um dia eu vi ele no Fusca dele, escutando Estação Primeira. E ele que me falou um dia que... A gente já sabia, tal, né? Mas ele, vai acabar aquela rádio lá? Eu falei, Sério, pai, vai que chegou acabar. nesse Ele chegou a reclamar. patamar, Falou, cara, essa bosta dessa CBN aí, não sei o quê. É CBN, não é? Aí, ó, fica escutando, não quero escutar notícia. Se for pra escutar notícia, compra a tribuna, cacete. Ele ficava Agora- falando sozinho com o rádio, cara. Você sabe responder pra gente qual foi o motivo de ter acabado a Estação Primeira? Pois De olha. quem foi essa decisão O e que o porquê? acontece é o tipo, seguinte, na época, o Elinho já não era mais o dono, certo? Ele havia vendido. Na época que eu entrei a segunda vez, ela pertencia ao grupo Inepar. O grupo Inepar, até hoje, eu não sei o que faz exatamente, eu nunca fui perguntar, não sim. sei com o que trabalha, mas eles tinham negócios com a Globo, com a Rede Globo. Entendi. E daí, num dos serviços, foi isso que eu vi. Um dos serviços que eles fizeram lá, enfim, eles queriam uma frequência em Curitiba para botar a rádio. E botaram a CBN. negócios, né, cara? Que Negócios. ela depois foi do Joel Malucelli, Sim. mas ela era do Sistema Globo, né? Sistema Globo. Então, mas assim, eu acho que melhor do que eu, e tomara que vocês façam, quem pode contar essa história é o Elinho Pimentel. Elinho Pimentel, você já está convidado oficialmente, só vamos marcar a tua data.
Tem que bater na porta É. lá. É difícil achar o homem, O mas problema vamos... é achar o homem, mas a Margot acha ele fácil, ela sabe como encontrar o Elinho. Trazer de arrasto, hein? É, Não, não, a depois gente vai depois buscar de ele. coisas que ela falou aqui, acho que ele vai aparecer. Não é, porque eu acho bem bacana que o Elinho tenha esse espaço de fala Sim, sim. pra história da rádio que ele fundou, sabe? A rádio que ele idealizou. Porque, veja, ele fez um time de locutoras. um movimento que foi criado, querendo ou não, foi um movimento. Vocês aqui, ou algum de vocês deve lembrar do festival Junta Tribo, né? Que tinha... Lembro. Você já pega- Não, só se olhar pro idoso. Só não dou- tem. Só dou lembro, close. Festival de... Hã? Então, essas coisas eram movimentações culturais, gente. Sim. Entendeu? Eu lembro quando a gente dava... Chacina na praia. Chacina, eu lembro. Nossa senhora, então, lembro. Muitas coisas. Abriram bares aqui, abriram lojas de... Alguns bares, algumas lojas de skate, lojas de surf, nananã, elas só conseguiram ter um caminho e uma prosperidade porque tinha estação primeira, porque aonde que iria anunciar? Não tinha como. É verdade. Você ia botar onde? É verdade. Não tinha. Na Scala FM. É, Meu avô com 70 Scala, anos nossa. ouvia Scala. né? Então, o legal é que o dono Propaganda da da coisa... marra, skate, aonde? Nossa. Eu tenho um flyer de um show nosso na Aeroanta, no Falsa Doutrina na Aeroanta. Caraca. O flyer tá assim, Falsa Doutrina, que a gente tinha o patrocínio da Psico. Boi Mamão Marra. No Aeroanta. Meu, A gente que tocou junto. saudade, viu? Que E a gente saudade. fez uma Bons vez. tempos isso aí. E a gente participou uma vez numa festa na Grajagan, que é ali era na Grajagan? frente Grajagan. na frente do Shopping Cidade, que era a loja deles ali. Sim. A gente abriu, o Falsa Doutrina abriu pro De Fala e o Boi Mamão abriu pro Gabriel Pensador. Nossa, olha. Porque Sensacional. assim, vamos dizer assim, graças a Deus a Marra tá voltando, né? E fazendo skate park em tudo que é lugar. Eu acompanho eles no Insta e fico muito feliz de ver. Porque assim, a nossa geração foi uma geração que quebrou muito paradigma. E a gente muito, muito. tomou na cabeça desesperadamente. Mas a gente não cedeu. E a gente abriu um caminho à base de tanta... É verdade. dificuldade, tanto confronto em casa, e confronto na escola, e confronto com a sociedade. Eu acho muito bonito o nosso movimento, sabe? Que, vamos dizer assim, ele abarcou várias tribos sociais. É punk, é surfista, é todo mundo, E é o assim. que eu sempre falo. Daí todas as tribos se reuniam no syndicate e No não acontecia syndicate, nada. Não acontecia nada. Se encontravam na rua, se matavam. Eram os metaleiros com os punk e tal. Entrou no Syndicate, No syndicate, cara. entrou no octógono, todo mundo Não, pulando já era. junto. E o Paco lá em cima. E o Paco lá em cima. Ai, que saudade, É. gente do céu, caraca. Então o que eu O acho Syndicate assim... era território só no- neutro, cara. É. Só no... Dançandinho lá. Eu vim pra cá Entendeu? escutando Naughty by Nature. Cara, escutava Cypress Hill, subia na caixinha lá, pulava lá de cima um punk te segurava ainda. É, isso aí. Então, e tava todo mundo na paz, Tava né? todo mundo lá. Ali não de podia. boa, Não. ali podia. Então, por isso que eu acho que é legal que o Elinho venha contar a verdade, porque ele sabe de coisas, desdobramentos que eu não tenho a menor ideia. E daí é a vez dele. Eu só posso contar um pedaço que é a minha parte. Não, vamos né? convidar ele. Vamos trazer Mas ele. mas com certeza absoluta, em primeira mão aqui. Vamos E- a falar pros e- Dolancas, e- é, aí se e, preparem cara, que logo e- o Elinho eu- Pimentel e- estará aqui. E eu não tenho muito contato com ele, mas até porque ele é mais quietão, assim. Mas quando eu trabalhei no banco, lá na HSPC, inclusive, né, com o irmão do Lincoln, enfim, foi onde entrei na turma lá. E na época tinha o brother, o Mauricião, né? O Maurício, a gente era atendente de telemarketing. Daí eu... O Maurício com aquela voz dele. É, Abraço, Mauricião. Maurício. Barulho Records. Barulho Records. Cara, daí eu me lembro que a gente... Eu tenho esse CD. A gente, Tem? Tenho. a gente pegava os plantão no banco, na seguradora, de madrugada, assim, ou sábado de manhã, 9 horas. Compensação? 9 horas, nossa, botavam nós 9 horas da manhã na seguradora de plantão final de semana. E geralmente eu era da turminha, eu, o Mauricião, o teu irmão, o Rodrigo, enfim. Aí eu e o Mauricião combinava. Eu ia pra Gandaia, né? Ele ia tocar no Rocks. Daí, então, como é que faz? Ó, você leva o Gatorade, eu levo o Red Bull. Jesus. E era assim, cara, a gente ia trabalhar de manhã cedo, chegava os dois lá, né? Turbinado já. Só que um bêbado, o outro um pouco menos, porque ele trabalhou um bom tempo, né? Daí, cara, eu ia na barulho e tal, e não sei o quê, e os caras, pô, eu comentando um dia lá nas rodinhas, no banco e tal, pô, a loja lá e tal. Cara, é do Mauricião, velho.
Não, mas é de uma mulher lá. Não, é do Maurício, cara. É a irmã dele lá. A irmã dele. É a irmã dele, Porra, lá mas no é do Omar. Maurício. Daí chamando de falou, ô Maurício, aqui, o que foi? Porra, cara, você é da. Sim. Daí ele começou a contar. Tem a banda, tem não sei o quê, tem. A gente tinha uns templos assim em Curitiba, né? Tipo o Omar. Não, o Omar, porra. Nós lembramos aqui, Omar. Daí Clássico. E eu. o desvio do Omar era a esfirra do rolê, né? Não, e tinha o Flick. Como é que é? O Frisco. Frisco. Flix é outra Frisco coisa. era- Flix é outra É. coisa. Oi, Deus Frisco. me perdoe. Esquece. Eu Não, eu vou jogar lembrar de sinuca coisa. lá no Frisco. O Frisco. É, Que era Frisco. desde do Omar, né? Lá no... Não O desvirtue. Frisco? Não sei o que é É. Frisco. Frisco era uma lanchonete. Mais pra cima ali. O Frisco era é aquele lanchonete. espaço do Omar lá em cima, que era lanchonete. Nossa. Não. né? O Frisco não, era na não. Vicente. Na Vicente, na Vicente, verdade. lá Na pra Vicente, cima. que tinha Pra cima. sinuca Como e é que era fliperama. o Sinuca e nome do fliperama. espaço que tinha lá em cima do... Cara, eu não sei. Eu Não lembro lembro, que tinha o espaço não da lembro. fumaça. Lá, Tinha um sei espaço lá, no Omar que tinha um nome também. lá no terceiro andar. É, Você ia lá em cima, que tinha sinuca. tinha sinuca. Então, a galera que queria brigar não brigava no Omar, ia brigar no Frisco, Ia porque brigar não no tinha Frisco. segurança. E Eu comer lembro esfirra de- do rolê. Eu lembro no segundo grau, eu fazendo trabalho, né? Manuscrito lá No no, papel massa. Omar. Lá no E Omar. não sei quem derrubou um copo e foi tudo no meu trabalho. Eu Falei, Nossa, cara, essa eu pessoa tenho morreu. que entregar hoje. Não Isso morreu. vai morrer. Vai morrer. Se der dislike ou derrubar água no trabalho, Vai morrer. morrer. Vai morrer. então, gente. Daí a gente conseguiu secar o negócio lá atrás de uma geladeira de uma das lanchonetes e tudo. Foi razoavelmente legal. Salvou o trabalho. Mentira, foi uma porcaria, mas eu entreguei e a professora aceitou Que e eu vale acabei entregar. fazendo. Ela entendeu o Mas acidente, assim, a né? nossa geração foi uma geração muito legal, que eu digo assim, dos nossos pais, os pais que não foi o caso dos meus, mas eram contemporâneos. O movimento Sim. hippie foi um movimento muito bonito, um movimento pacifista, né? Toda movimentação, ela pode ter seus erros de cálculo e tal, mas essa geração que veio para fechar, para dizer não para tudo que a gente abriu de caminho, tá muito errado. Tá muito errado. Cara, Ah, é. sim. Eles contar que o estão mundo tá chato, né? eles estão chato é apelido. Eu vou escrever um negócio no Instagram, fotos minhas, de família e tal. De repente que você vai escrever, você fala, cara, isso aqui não posso pôr. É. Isso aqui não posso escrever. Não, poder pode. É. Poder pode. Posso ter um problema, Só né? que você vai Então, ter que arcar com as consequências. Vai E ganhar é um uma gancho, coisa que vai às ganhar vezes um eu gancho. faço, às vezes quando eu tô com preguiça eu não faço, porque assim, o não, mas de onde saiu o não? Existe uma lei, a gente tá sob um Não novo pode tipo por de porquê, governo. Não. Agora o que eu acho assim, puxa, a gente, porque, por exemplo, os nossos pais que não foram hippies, que é o caso do meu, acho que de todos vocês, já tinham um jeito assim de segurar a coisa e tal. Teve um choque de geração. Com a sociedade teve um choque de geração, né? E a gente abriu, foi para frente mesmo. Aí a geração do filho de todo mundo agora, os millennials, não sei o que lá, ele não pode, sabe, não pode isso. Tudo bem, existe um lado belíssimo e muito funcional, sociológico, que é respeito com diferença, respeito com aquilo. Claro. Mas daí para arrastar para discussão, para meias verdades e para exagero, chega. Chega, concordo. não. É que nem uma coisa que eu falo, né? Eu tenho uma de 19. Você corrige de um lado e estraga do outro. É? Então você não resolveu nada, na verdade. É porque essa coisa, tudo que é totalitário não vai dar certo. Não. Não vai dar Não. certo. Os extremos todos, para qualquer extremo que coisa. seja. Aham. Norte, sul, leste, Empurra- oeste. É tudo que é empurrado Aham. Entendeu? goela Eles abaixo, sempre- sem ter fundamento, nada, não dá certo. Não, e é uma coisa... E a gente discutia muito na época, né, cara? Que nem eu brinco, a gente brigava. Eu e o Lincoln brigamos aqui, saímos na porrada no recreio do colégio. Uhum. Na saída, tava indo embora junto e ia tomar uma Coca-Cola no pacotinho plástico ainda de Vê. não podia- Nossa, e, eu me cara- lembro aquele revolvinho, né? Que tinha aquele suco vinha com aquela substância Aquilo da usina dos Simpsons, aquele negócio verde. E o interessante é que assim. Eu chamava de revolvinho, porção gummy aqui. Era um revólverzinho desse tamanho É isso, assim. isso. E o bico era na ponta. Então a gente cortava o bico e enfim. Era um É. troço maluco. Enfiava o revólver na cabeça. E tinha o cigarrinho Comia- de chocolate, tomava jacaré lembra? pelo rabo, Cigarrinho de chocolate. Tudo bem, ok, gente. Eu acho que a gente tem muito para corrigir na vida e estamos aqui para isso e todas as gerações se sucedem, mas assim, sim, tem que respeitar a gente que não tá lá num determinado padrão estético, tem. A pessoa tá acima Claro, do peso, claro, tá muito. claro. Tem que parar com o desrespeito. Tem que parar com desrespeito com pessoas. Eu não sei agora se o correto no momento é dizer preto, negro, afrodescendente, mas com todo o meu respeito. Sim. Tem
Tem que acabar com isso. Essa exclusão, essas coisas, certo? O extremo, Mas né? aí, para você levar esse discurso daqui, começou a querer proibir tudo e dar regra para todo mundo viver, aí eu já acho que estão se aproveitando da coisa. Tem com os certeza aproveitadores, absoluta. claro. Com Entendeu? certeza Infelizmente absoluta. tem, né? A sociedade tem que aprender, pela educação mesmo, a respeitar as pessoas com suas diferenças, sejam elas sociais, escolhas, enfim. Eu acho que como um cidadão, igual a todo mundo, você tem todos os direitos de um cidadão e tem que ser respeitado como um cidadão igual a todo mundo. Agora, você impor privilégios para certas classes, entendeu? Aí você já é aquilo que você falou, é quando você começa a abusar e você se aproveitar da situação delas. Não são nem É que é tão elas, né? tênue, né? Essa divisão é tão tênue, É uma né? coisa que fica esquisita, né? Por exemplo, porque o machismo é uma coisa medonha, né? Aí tem o feminismo, aquela coisa toda, tudo bem, ok. Mas não quer dizer que eu concordo 100% com tudo que está nesse feminismo em voga. Tanto porque, você Perfeitamente. veja, com 19 anos, eu já lia a Camille Paglia, que é uma feminista bem projetada e tudo mais. sim. Eu não fiquei só no livrinho da Simone de Beauvoir. E eu, que criei um filho sozinha, quando eu comecei em rádio, era um meio eminentemente masculino. Totalmente masculino. Não achei que mudou muito, não. Mundo sabe? de Balboro mesmo. E daí, assim, como é que eu vou dizer? Morando com minha família, minha mãe, com minha avó e tal. Assim, eu tive que enfrentar umas coisas bem pesadas. Então, sim, a gente tem que botar as cartas para ninguém mais ter coragem de fazer isso. Coragem. Sim, Porque eu verdade. passei com coisas, que eu não fiquei com trauma nem nada. Eu atropelei essas pessoas, atropelei. E é A isso, minha como você falou, forma- passou. Você passou por isso. eu digo, eu não tenho, graças a Deus, uma cicatriz tão grande. Mas não foi legal. Claro não que não, foi claro bacana. que não. Não foi bacana você, sabe, pessoas quererem, como é que eu vou dizer, tirar proveito de você para, em troca, deixar você fazer o seu trabalho, ou entrar ou sair. Péssimo. Isso não tem nada a ver. Isso é Isso falta é de horrível. respeito pelo Isso é cidadão. total. Mas isso no meio artístico, eu não estou falando nenhuma rádio que eu trabalhei, Sim. graças a Deus, não foi. Do modo geral. É muito comum o tal do sofá, não sei o que lá, não se usa essa... Enfim, uma mulher ter, porque eu sempre peguei com punho de ferro esse negócio. Tipo, eu fechava a cara e ia atropelando, não deixava chegar perto e tal. Porque ou faz isso, ou o cara te puxa o tapete, ou te barra a entrada. Isso não pode acontecer, gente, não pode. Porque daí derivam coisas piores que a gente sabe. Com certeza absoluta. E que chegam a questão de como é que às vezes eu não sei nem o que eu posso falar, o que não pode em podcast, porque... Eu falo o que você quiser, quero, Fala o que assim. você quiser, aqui não tem Mas problema. você veja, você começa com uma coisa dessa, que já é uma humilhação, que é terrível, que é horrível você aguentar um negócio desse, que a mulher se sente mal, se sente humilhada, desprezada, etc e tal, porque eu vou fazer da minha vida o que eu quiser, com quem eu quiser, Óbvio, desde sim. que solteira, ok? E cada situação da vida é uma. Agora, botar trabalho no meio... Então, daí a troça vai escalonando. Eu não estou falando especificamente nisso, mas na sociedade a permissividade vai gerar o quê? Aquela coisa da prostituição, entendeu? Aí já mistura com droga, daqui a pouco já entra criança, daqui a pouco já tem a... E quando vê, vira Chegamos uma coisa num mundo normal. que tem a Deep Web. Então, isso, é necessário que tenham movimentos sociais. Mas aí também não é necessário que eles calem quem não concorda com tudo, entendeu? Porque, assim, tá tudo bem desde que você concorde com tudo que eu falo. Mas se você falar tal coisa, não, porque não pode. Não, pode sim. É aquele lance do não faço o que eu faço, faço o que eu mando. Não vai mandar, não. É a liberdade. Tem essa novidade pra mas falar, é- não vai, não. São isso aí. duas palavras, cara, que definem a liberdade e o respeito. Você não pode... Você tá, entendeu? As pessoas, elas como indivíduo, elas têm o direito, desde que elas não prejudiquem ninguém, de fazer o que elas quiserem da vida delas. E os outros que estão à volta, que não estão sendo prejudicados por situação nenhuma, tem que respeitar a escolha delas. Eu parto dessa premissa. Só que tem gente ruim. E tem gente ruim que acaba explorando esse tipo de situação. Sabe, o cara, tem gente que não consegue entender o que é porque respeito ele vai e ver liberdade. uma- E limite.
Limite, exatamente. até Respeito por- e liberdade Limite limites. individual. Sim. Não, com certeza absoluta. Eu isso não vejo resta a menor assim, dúvida. olhando muito por cima, né? Não tenho preparo para falar isso. Mas vou dar um exemplo. Desde o tempo do feudo, a gente deu uma boa evoluída. Mas aquela coisinha lá no ser humano Mas de pra podendo evoluir excluir bastante, aqui, falta chão ainda. A falta, né? Tem muito que melhorar Falta, ainda, né? senão a autogestão você já seria uma coisa possível é- em vários países. Mas é que eu falo, eu que trabalhando aí muito tempo, né, gestão de operações, principalmente na época call center e tudo mais e tal, uma coisa que eu via muito há 10, 15 anos atrás, e eu vi isso recentemente, na última experiência que eu tive, de você ter gestor, assim, todo dia a mesma coisa. De pegar a coisa o termo feedback, né? Vem aqui, Margot, vamos conversar ali na salinha, vamos dar um feedback. E, na verdade, é um assédio moral, cara. Cara, Sim. eu sinceramente, E isso essa tem palavra pra me dá tudo um hoje. ruim. Isso tem pra tudo hoje. É porque eu achava tão chato, mas tão chato esse negócio. Ter que escrever, daí ficar trocando, ter nota do coleguinha. Não, pior que o feedback é a tal da avaliação 360 anual. isso. Vocês trabalharam em empresa assim? Sim, sim. Não. Eu Bode, trabalhei. hein? Cara, isso é um inferno. Meu. né? Olha. Vamos cancelar. É uma bosta. Uma bosta. Né, É sinceramente, bonito no papel. eu não me defino no- pela nota que os outros Como vão você, me como dar. você me vê na empresa? Como não sei o quê. Cara, na aqui- verdade, eu não trabalho para os outros há muitos anos. Pé no É saco. muito buscar, Eu- entregar resultado e pronto. Eu sou uma pessoa que eu consegui me safar isso do estamos exército aqui. brasileiro, consegui me safar do exército grego e consegui sobreviver até hoje trabalhando para mim mesmo de alguma forma, porque Pra você não tem- passar por essa tem uma tortura coisa que eu não gosto de medieval. receber ordem. Detesto receber ordem. Eu acho assim, eu sempre E achei... o problema não é, Perdão. só para concluir, o problema não é você receber ordem. O problema é que no mundo que a gente vive, você não recebe ordem geralmente de quem sabe mais que você vai te ensinar alguma coisa. Normal. Você vai ficar recebendo ordem de quem é... burro. Cara, de quem tem QI, entendeu? Quem tem um QI lá dentro, isso. sabe merda Exatamente. nenhuma, cara, menos que você, Exatamente. e manda você fazer a coisa errada. É. Cara, detesto isso. Se Então, você não graças a faz- Deus, E se você não faz, daí você É que assim, punido. são os caras que vão se dar bem na empresa, né? É o cara que vai estar lá Puta. estável, daí ele vai ser colocado mais Sim. chefe, porque ele tem aquela coisa um pouco, a maioria, não tô dizendo todos, ele tem a rédea na mão, o chicote, etc e tal, a corrente, não sei, pode piorar a cada caso, né? Mas assim, ele tá ali aliado com todos os parâmetros da empresa, inclusive aqueles pelos quais surgiu a lei contra o assédio... Assédio moral. Assédio moral. Que isso é uma proposta antiga, hein? Década de 90, não lembro o nome do... Eu queria muito lembrar, o primeiro cara que trouxe pra cá, ele lutou muito, sabe? Então, assim, a empresa, a gente vai dizer, toda empresa não presta. Mentira. Toda empresa é totalmente ruim. Mentira. Mas a gente sabe que esse tipo de perfil aí, né? Que é um cara que às vezes é meio mais burro que o funcionário, que às vezes é um pouco meio mau caráter, né? Vamos dizer, alguns casinhos sim, isolados, esses caras crescem normalmente numa empresa. Não, Até a hora e- que eles não e- são mais necessários, mas tem isso, hein? Porque numa grande corporação, eu não estou dizendo todas, vamos deixar sempre muito claro aqui que eu estou dando exemplos. Isso aqui não quer dizer de uma rádio que eu tive, da outra, ou eu estou falando da Nestlé. Isso ou quer dizer, não do estamos falando mal O Elon de- Musk, não é isso. A gente está colocando coisas do dia a dia. a gente está colocando a realidade do mundo corporativo. Eu vou dar Estamos exemplo de discutindo bandas que eu essas tive. Hã? Eu vou dar exemplo de bandas que eu tive. Acho que eu entendi. Acho que vai ficar um peso aqui, um clima, um climão. Entendedores entenderão. Mas, Margot, eu entendo o que você está falando, cara. Eu tive restaurante por muitos anos. Tive bastante funcionário. Sabe que esse ramo da gastronomia é um ramo super rotativo. Eu tive restaurante, acho que 19 anos da minha vida. Graças a Deus, porque eu sempre me coloquei no lugar dos meus colaboradores, assim. Eu nunca, nesses anos todos, é raro, mas nesses anos todos de restaurante, eu nunca tive uma reclamação trabalhista. Nossa, E todos gente. os meus ex-funcionários, quando me encontram, nós somos amigos até hoje, muitos deles me procuram, às vezes, para pedir conselho, vão trabalhar num lugar, se eu conheço, você está entendendo? Eu criei uma certa amizade com eles, assim. Isso é legal. E, cara, justamente Por porque isso eu que eu sempre adoro me Elinho. coloquei no lugar deles. E Por joga isso limpo, que eu né, adoro o Elinho até Joga hoje. limpo. Aham. Ser Sim. honesto. Ele foi meu chefe 19 anos, meio que seguido, o Elinho. Por que eu gosto dele? Porque a gente entende as coisas da mesma forma. Porque ele me ensinou pra caramba, Aham. entendeu? E ele tinha sempre
ele sempre tinha mais para me dar, para me informar e tal. Então eu vivia assim, sabe, ali esperando mais coisas e aprendi demais. E não só de música, de vida também. Não, isso quer dizer, e com certeza, nessa tua história com ele, enfim, deve ter tido vários momentos que você não concordou com ele. Nossa, cada rando catoco. E, cara, e isso faz parte. Ele foi meu chefe quase um ano. Então... Também. Mas geralmente, cara, eu vou falar uma coisa, quando eu tive muitas situações que o colaborador ele discordava de mim e me fazia refletir e mudar meu pensamento. Às vezes, você pega a pessoa que está trabalhando com você está tão viciado, tua cabeça está no modus operandi tão focada numa situação que você não consegue enxergar outra. É que eu falo, a Sim, rotina... Você tem que escutar ele porque ele está vendo pedaços, fragmentos daquilo mas que você uma não consegue coisa, ver. me diga aqui uma coisa. Quando o teu funcionário chega lá e diz assim, ó, isso aqui não tá legal, nananã, eu tô ficando mal, eu tô trabalhando mal, eu saio do carro, entro, tô bem, quando eu tô chegando eu fico ruim. Então, assim, e a pessoa não para pensar e tomar uma atitude, daí sai desse local que você está falando, que eu entendi. Eu não consegui ver a movimentação da pessoa até me colocar no lugar dela. Mas quando a pessoa te comunica, aí você já não tem mais nada para se justificar. Não tem se defender. Não tem nada. Não quis mesmo. A oportunidade teve. Entendeu? É E, inclusive, assim, vamos, digamos, só para arrematando a história de empresas, né? Que a gente já saiu aqui de música e tudo, mas enfim. Das minhas formações, uma extensão de curso superior que eu tenho é filosofia com foco em ética, do professor Clóvis de Barros, que é um filósofo contemporâneo, sabe? Lá na PUC. E eu fiz quando eu estava em São Paulo. E ele falava da questão da cenoura. Tem um vídeo sobre isso, sabe? Tem, eu já vi. Que ele fala que o cara é contratado que nem aquele burro com a cenoura. E ele vai fazer tudo para alcançar, e cada passo que ele dá, a cenoura está um passo mais para frente, até ele perder tudo, porque a empresa vai te fazer vender coisas para pessoas que não precisam, entendeu? Inclusive que que elas são ruins para aquilo que elas querem, não responde, porque você tem meta. Depois que você tem meta, aumentam a meta. E daí fica nesse negócio até onde? Até a hora que eles primeirem todo o teu suco, que nem uma laranja, ficar o bagaço, eles obrigado, te descartam. nas costas, claro. Aí eles te dão uma placa, eles te dão um boné, eles te dão uma caneta lá com o teu nome, em homenagem. Um relógio. Então é isso. O cara que te ferra no teu trabalho, ok, ele te ferra, mas assim, você vai acabar um dia saindo lá e ele vai ficar lá, porque ele tá aliado com esse tipo de coisa, que não é legal. Isso. Né? Só que um dia vai chegar a parte dele. E a vida é sempre assim. A vida é uma grande devolvedora. Então não são coincidências, são consequências. Consequências. Entende? É o que eu falo, nada é por acaso. E ela cobra. E a vida cobra. Um dia você vai Cobra. sentar numa mesa para um banquete de consequências. Então, Sempre. É isso aí. E é isso aí. Que legal que você conseguiu escapar e ainda ser essa pessoa que não teve um processo, gente, com Cara, 19 nunca anos. tive. 19 anos de restaurante, nunca tive na minha vida uma reclamação trabalhista. Todos os colaboradores que trabalharam comigo saíram, às vezes, porque arrumaram outro emprego, situação melhor. Eu já cheguei a arrumar emprego melhor para funcionário meu. Eu falava assim, cara, não tem mais espaço para você aqui. Vai lá. Maravilhoso. Eu tenho um amigo que tem um negócio lá, tal, você tá... Entendeu? Vá para lá. Sabe? Pô, mas não, vá para lá, eu te demito aqui, você vai para lá porque você já tá demais aqui. Já empurrou, cara. Eu fazia essas coisas. Eu acho que você tem que remanejar, porque o que acontece? Você tá com uma pessoa dentro da tua empresa que ela Esse tá cara vai crescendo ficar demais insatisfeito ali. e você não tem espaço para ela crescer, cara. O que você vai fazer? Você vê que ela quer crescer, ela tem vontade, que você tem uma oportunidade fora para dar para ela, manda ela para uma oportunidade, ela vai crescer e traga alguém que precisa crescer e aprender com você naquele momento. Então, eu acho que, sabe, o mundo é feito de pessoas. E o ciclo entre as pessoas, assim, a evolução é necessária. Então, não adianta, cara, você ficar com um cara sugando ele a vida inteira, entendeu? Que você acabou de falar. Tem gente que vai trabalhar porque precisa viver. Tem gente que vai trabalhar porque gosta. É isso O cara que vai trabalhar porque precisa viver, ele vai pular de galho em galho, entendeu? Na situação ela tá confortável, não tá, ele vai fazer. O cara que gosta daquilo que ele faz, e você como mentor dele, você tá controlando a vida dele praticamente profissional ali, e você vê que ele tem vontade de crescer, de desenvolver, por que eu tive a oportunidade de crescer e desenvolver e não vou dar para ele? Então, pô, tem um amigo que tem um puta num restaurante legal lá, cresceu um time grande, o cara vai desenvolver. Tem uma demanda, né, por esse funcionário. Pois é, tá precisando. Aí você vê que tem uma pessoa que tá começando a carreira, ela precisa aprender, ela quer desenvolver. Cara, faça esse remanejamento das pessoas. Não, sabe?
eu acho que o mínimo que você pode fazer quando você está com profissionais trabalhando na tua frente e você é responsável por eles, e você vê que eles querem ir para frente, você dá um jeito de ajudar. Vai chegar lá, porque é assim que você vai chegar também. É isso quase igual E Margot, o nosso cenário rock. chegamos ao momento Triste. decanter. Momento Triste. decanter, agora a gente vai dar É um pra momento Margot. alegre, mas também triste. Nossa, pensei que era um bate-bola, um ping-pong, uma coisa assim, que eu não ia ter tempo de pensar, ia ter que responder. Nós não chegamos nesse nível Dei aquela, ainda. dei aquela congelada. Não. Aqui é Não, divertido, você aqui desligou você o bota Wi-Fi, pra né? fora tudo que você conta, o que você quer, fala o que você quer. Aqui, Esse momento, Aqui tá podemos tudo ter em esse casa. momento da hora que desliga o Wi-Fi, né? Nosso patrocinador hoje, a Enoteca Decanter, que fica ali na Cândido de Abril, número 250, próximo ao Shopping Miller, mandou de presente para a nossa querida Margot Uau! uma garrafa de vinho para ela degustar na casa dela, com os amigos, com as pessoas amadas, com quem ela quiser, no Ou momento que ela sozinha quiser. também, que saber Sozinha, sozinha é legal Ou sozinha também. também, como ela quiser. Tá aqui, Margot Decanter manda para você esse vinho maravilhoso de presente. Já com uma sacola muito bonita. E para os nossos dolangers que estão nos assistindo agora e para os Continua também a nossos promoção. entrevistados. Continua a promoção, é só chegar na Adega Decanter, fala com o Paulo, com a Alessandra, com a Keila. Eles estão lá para atender vocês de segunda a sábado, que vocês vão ter um legal de um desconto Uau! por conta dos dolangers. Nossa. E ok? fala Que que você é um lindo, dolanger, gente. fala, eu sou um dolanger. Fala que você é um dolanger, que eles estão lá para Que bonito. trazer um desconto bem bacana para vocês. E pessoal, é Olha. isso, triste o fim, mas a Margot iremos... Vai voltar, ela Vai vai voltar, voltar. vai A Margot vai Vai voltar. voltar, A gente, Vai, a gente vai Vamos armar capturá-la. um outro Vamos armar. esquema. É. E, Não podemos né, falar. Comigo não falta assunto, porque é coisa que eu vi, hein? E a Margot contou pra gente também que ela quer nos entrevistar depois Então, também. gente, deixa eu falar. Onde é que é pra Tanto olhar? faz, aqui, ó. Tanto Lá? faz. Tanto faz. Pode Aí, olhar naquela aí. que a gente Então, foca gente, você. eles me chamaram pra vir aqui. Eu falei que vinha e vim. Só que hoje, eu assistindo o episódio lá do Malária, daquele Marcelo, Do Marcelo. que é meu amigo de adolescência. E eu fiquei observando aqui o nananã, a interação, e eu falei assim, ô Lincoln, posso fazer uma proposta? Pode. Quero entrevistar vocês. Não, porque eu vou entrevistar você. Não, porque vamos ver, não sei o que lá, que eu não tenho... Falei, não, você confia em mim? Claro. Falei, então deixa, então só vem. Aí eu falei, me manda um release teu da tua banda, mas de qual delas? Das três? Eu, todas, manda tudo. Ah, mas tem o fulano, então manda de vocês também. Então, gente, vocês vão ver pela primeira vez na vida que o entrevistador vai chegar no podcast dos outros e entrevistar. E vai Eu ser aqui no consegui. Dolang. Vai ser Margot, aqui. veja qual a data que você Quer, Pode a ser. data que Disponível. você quer. e quer, fala pra gente, a gente manda todas as Isso. informações possíveis pra você fazer uma Isso. pauta. Não, E avisa que eu não venho. O que... Não, eu faço, eu vou. Não, assim, na Eu venho. verdade, que eu falei com o Lincoln, eu não combino entrevista. Não, Vai ótimo, ser na perfeito. hora. É isso aí. Vai Eu ser... falei pra ela que a gente também não. Nós também não. Pô, mas eu fiquei aberta aqui pra tudo. É. Sim, Com sim, certeza, sim, não, sim. estamos abertos pra E tudo. se chegar, se vocês disserem, não, tudo por certo. pouco, vamos sondar isso, aquilo, a gente fizer Não, um outro, não, é. pode mandar. Então, Dolangers, Não tem medo. Fiquem ligados Fiquem que vai ter ligados, novidade. cara, Em breve. que quando a gente breve. trouxer a Margot de volta, vai ser o contrário. É E ela é isso que aí. vai entrevistar a gente. Galera, então, lá no nosso canal no YouTube, siga, compartilhe, mas não pode dar dislike, senão... Vai morrer. tem que... O que vai acontecer? Vai morrer. Pois é, a gente ficou sabendo de um cara que deu dislike semana passada e ele tá mal no UTI. Foi. Primeiro porque ele Eu- tropeçou na calçada. Ele aquelas tá mais calças- pra lá do que Ele pra deu cá. aquele pulinho mágico de pular a poça d'água pra não molhar a calça. Ai, não vou rir. E ele pisou na calçada em falso, molhou a calça branca que ele estava, escorregou no meio fio e Virou Não, um e pezinho. bateu a cabeça com a fonte numa moeda que tava no meio fio. Isso. Esse é o problema. Ele tá lá na UTI agora. e perdeu o estado vale gravíssimo. transporte que tava no bolso, saiu rolando. Hoje, Gente, hoje é é um- segunda, eu acredito que até sexta ele vai a óbito. É um nível de aleatório aleatoriedade tão específico que só tem aqui, né? Cara, É só E no nós Dolang. vamos levar o Tino no passeio um dia. Também. Ele vai no passeio. Vai no passeio. Cara, não vou nem ter responder esse passeio. Gente, eu quero agradecer demais vocês pela oportunidade, pelo convite, pela simpatia e por essa aproximação. Amigo é sempre melhor. Mais, sempre mais. Nós que E é isso, agradecemos. Margot, nós que agradecemos, agradecemos, Margot. cara, eternamente por você estar aqui participando com a gente, sorrindo, contando. A gente ouvindo essa voz maravilhosa, icônica. A de dona da Curitiba. voz, vendo a Eu dona da quero- voz. A dona da voz da Quero rádio agradecer curitibana. de todo o coração as pessoas que acompanharam por pouco, muito tempo o meu trabalho e dizer que sempre eu tentei ter a maior deferência por vocês.
Eu sou muito, 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 muito grata, de verdade. Gratos somos nós. Nós que Obrigado. somos gratos. Valeu, Obrigado valeu mesmo, valeu. É isso. Galera, agradecemos aí mais uma vez a participação de todos e é isso. Obrigado, tchau, Dolangers. Até a Até o próxima! próximo. Falou! Falou!